Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18. Enquanto, glória a Deus, Deus abençoe a vida, é um motivo de muita alegria recebê-lo junto a esta igreja. Meus irmãos perceberam que a minha voz ela está um pouquinho rouca, né? Mas Deus nos dá graça, né? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 em diante, diz assim a santa palavra do Senhor: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Podei tomar o vosso assento. Glórias a Deus. Amados, os irmãos que estiveram conosco na noite da última quarta-feira, nós meditamos na palavra do Senhor no seguinte tema: a separação espiritual do crente. Observando o nosso dia, observando a nossa presente época, nós notamos que a cristandade ela tem se misturado com a sociedade de uma tal maneira que está sendo quase que impossível diferenciar aqueles que são crentes daqueles que não são crentes, daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. A igreja, ao invés de influenciar esta sociedade, a igreja está sendo influenciada pela sociedade. Uma sociedade a qual ela não quer nada daquilo que a igreja tem a oferecer. Ela não quer o Evangelho, ela não quer o Cristo Jesus. Em contrapartida, a igreja tem olhado e desejado, amado, buscado e se entregado a tudo aquilo ao que o mundo tem oferecido. E nós temos observado que por causa dessa atitude da igreja, o amor de muitos estão se esfriando. Por causa dessa atitude da igreja, a igreja se envolvendo com o mundo de tal maneira, ouvimos dentro da própria igreja frases saudosistas dos tempos passados, porque no tempo passado víamos cura, milagre, batismo com o Espírito Santo, e a própria igreja grita nessas suas frases saudosistas. Chega ao ponto que nós temos que fazer a seguinte pergunta: por que é que existe esse saudosismo tão grande no meio da igreja? Por acaso o Espírito Santo foi retirado do meio da igreja? Por acaso Jesus parou de operar milagres e sinais? Será que não é mais necessário para a nossa geração, para a nossa presente época,
a cura divina e os sinais e os milagres? Será que vamos cair no seguinte contexto: apenas a palavra deve ser pregada e não haverá mais sinais, prodígios e maravilhas? Me deparando com esta questão, lembrei nas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, mesmo ministrando a palavra das boas novas, por onde passava, o Evangelho era confirmado, a palavra era confirmada, assim também com os apóstolos, com curas divinas, com sinais de libertação, sinais e maravilhas aconteciam. Então, por que na nossa época, nos nossos dias, muitos têm se conformado em não mais viver o sobrenatural com o Espírito Santo? Na oração de segunda-feira, estávamos reunidos e a missionária Isabel, ela fez uma citação que eu achei muito pertinente. É hora de nós colocarmos a nossa boca no pó e clamarmos a Deus para que se manifeste os dons no nosso meio. Afinal de contas, os dons são necessários. Eles foram distribuídos na igreja para a edificação do corpo de Cristo. A questão é, o Espírito Santo parou de distribuir esses dons? Então, por que as manifestações desses dons estão se diminuindo? E caímos dentro deste contexto, porque não está havendo da parte daqueles que foram escolhidos por Deus para viver uma vida separada do mundo, separado do pecado e separado para Deus. O contexto da palavra a qual nós temos, o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, ele diz assim para a igreja de Corinto: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não entreis em associação, não se prenda a julgos desiguais. Na semana passada nós observamos que a questão de separação não é uma coisa, não é uma ordem, ou um conselho, ou uma ordenança da Igreja Maravilha de Jesus, ou das igrejas evangélicas. É uma ordenança que nós vamos encontrar em toda a Bíblia Sagrada. É uma exigência de Deus para o seu povo, a qual Ele escolheu, chamou do meio de outros povos, chamou para uma vida diferente. Nós observamos que no Antigo Testamento era uma exigência contínua da parte de Deus para o seu povo escolhido, o povo de Israel. Desde o começo da formação, quando Deus chama Abraão, Deus já chama para uma separação. Nós nos atemos no Antigo Testamento, mas eu gostaria de fazer uma menção de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o versículo 15, que diz assim: por que nós devemos nos separar? Por que nós devemos não ter aliança? O apóstolo Paulo, ele é bem enfático nessa questão de associação com os infiéis. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual
discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Em toda a Escritura nós temos uma divisão básica da raça humana. A Escritura divide em todos os seres humanos, em geral, em duas classes: o homem e a mulher natural e o homem e a mulher espiritual. O homem e a mulher natural, denotando, em geral, denotando pessoas irregeneradas, pessoas que são governadas por seus próprios instintos naturais. Essas tal pessoas não possuem, não têm o Espírito Santo e estão sob o domínio de Satanás. É escravo da carne com as suas paixões, pertence ao mundo e está em harmonia com o mundo. E em contrapartida, também a Bíblia vai mostrar o homem e a mulher espiritual, que denota a pessoa regenerada, a pessoa que tem o Espírito Santo. Essa pessoa, ela tem uma mentalidade espiritual, ela conhece o pensamento de Deus e vive pelo Espírito de Deus. O que aqui está dizendo é uma pessoa que tem a sensibilidade da presença de Deus em seu dia a dia. Ela se preocupa em tudo quanto faz agradar ao Senhor, obedecer ao Senhor, em tudo que a sua vida é governada pela vontade de Deus, em oposição com aquelas pessoas que deixam que os desejos carnais, as suas próprias vontades, governam a sua vida, não conseguem viver afastada do pecado, muito pelo contrário, tem prazer no pecado. É nesse ponto que, em toda a palavra de Deus, nós vamos ter a ordem para a separação. E eu gostaria agora de mencionar que isto não é uma ordem da Igreja Maravilha de Jesus, não é uma doutrina da Igreja Maravilha de Jesus, não foi imposta pelo pastor da Igreja Maravilha de Jesus, e nem pelos crentes, e nem pelos evangélicos do Brasil, mas está registrado na Escritura, e eu gostaria de basear essa doutrina em alguns textos do Novo Testamento, o porquê que Deus ordena a separação entre o crente e este mundo. Este sistema mundial corrupto e a transigência do ímpio ou do pecador. Eu gostaria, você que trouxe a sua Bíblia, abre no livro de João, capítulo 17, versículo 15 e o versículo 16. João, capítulo 17, versículo 15 e 16. Eu estou afirmando que não é uma doutrina formulada pela Igreja Maravilha de Jesus, mas é uma doutrina que nós encontramos, conforme passamos a semana passada, registrado na Antiga Aliança, e também ela está confirmada na Nova Aliança. Diz assim a palavra do Senhor. João 17, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Santificar significa tornar-se santo ou tornar-se separado. Jesus fez esta oração na noite que antecedia a sua crucificação.
ele estava orando pelos seus discípulos, para que os seus discípulos fossem separados como um povo santo, consagrado, separado do mundo e do pecado. Jesus, na noite que antecedia a sua crucificação, estava preocupado com a separação dos discípulos. Os discípulos deveriam seguir um caminho, uma vida, a qual espelhasse o padrão, o modelo, a qual Jesus havia demonstrado e a qual era doutrina já da parte do Senhor. Aqueles que são separados, são santos, não devem se envolver com as coisas deste mundo, a qual desonra a Deus. Precisamos observar que é impossível nós nos separar deste mundo em muitas coisas. Negócios, precisamos comprar, precisamos vender, precisamos trabalhar, mas a separação a qual nós estamos mencionando não é apartar-se da família, não ter mais contato com a família, não ter mais contato com os irmãos, não é esta a separação. A separação é conforme nós mencionamos, porque ela abrange duas dimensões: a separação moral e espiritual do pecado e de tudo quanto é contrário a Jesus Cristo, e a separação para a consagração, para a comunhão com Cristo Jesus. É esta separação que nós precisamos sempre ter em mente, a qual eu mencionei, o que nós estamos fazendo exatamente neste momento. Saímos de nossa casa para o momento de comunhão com Cristo Jesus, separando do pecado, separando agora literalmente de todos, para ter uma comunhão com Cristo Jesus. O crente, ele precisa entender que a sua vida, ela precisa ser uma vida em constante santificação diante do Senhor. E a santificação, ela vem por meio da palavra de Deus. Diz o verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Abramos também 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 3. De quem nós devemos nos separar? Segunda Timóteo capítulo 3. De quem o crente deve se separar? Versículo 1 diz assim: 2 Timóteo capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, homens ingratos, homens profanos, homens sem afetos naturais, homens irreconciliáveis, homens caluniadores, homens incontinentes, homens cruéis, homens sem amor para com os bons, homens traidores, homens obstinados, homens orgulhosos, homens mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que nós encontramos aqui são as características das pessoas a qual o crente não deve viver sentado na roda dessas pessoas, fazer parte, do círculo íntimo de amizade. Não que, sempre eu gosto de observar, não que você vai parar de falar com todo mundo,
mas aqui é ter no seu círculo íntimo de amizade pessoas que são presunçosos, são blasfemos, são desobedientes, pessoas que não têm compromisso com a verdade. Qual é o assunto que uma pessoa que deseja uma vida de santificação vai estar tratando, né, quando fica na roda desses que até a Bíblia chama de escarnecedores, pessoas que não têm um compromisso com a verdade? É dessas pessoas que o apóstolo Paulo está alertando a igreja, está alertando Timóteo, dando orientação a Timóteo para que ele se afaste. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo está falando aqui, até uma palavra profética, né, por meio do Espírito Santo. Esses últimos dias são dias que a igreja ela está passando. Já naquela época já era uma dificuldade para a igreja. E nos dias atuais, esses tempos trabalhosos têm sido ainda dobrados. Porque homens desse tipo estão enchendo as igrejas, enchendo os cargos dentro das igrejas. Pessoas que são irreconciliáveis, por mais que ouçam dentro da casa de Deus, que o discípulo de Jesus, que aqueles que querem ser servo de Jesus, tem que obrigatoriamente aprender os passos que Jesus deu e seguir nos mesmos passos, e dentro desses passos, o perdão é uma exigência. Assim como Cristo nos amou, assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar o nosso próximo. Nós fazemos esta oração na oração do Pai Nosso. Mas nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo, que esses tempos trabalhosos chegariam, e a igreja teria que lidar com estas pessoas. Nós temos diariamente que lidar com estas pessoas. O apóstolo Paulo menciona que as coisas se tornariam piores à medida que o fim se aproxima. Nos últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior da iniquidade no mundo. A iniquidade, o iníquo, é pecado, mas está um pouco além apenas de uma pessoa errar. O iníquo, ele vai um pouquinho mais além, é a pessoa que peca, sabe que está pecando, mas tem prazer no pecado, não se arrepende de suas falhas morais, não se arrepende da sua transgressão contra Deus, e está disposto a continuar na vida pecaminosa. É a esses, pessoa dessa estirpe, que a igreja deve ficar atento e não deve fazer associação. Pessoas que estão no meio da própria igreja, vivendo no meio dos crentes. Pessoas que amam o pecado, mesmo sabendo que a consequência que vai trazer, tanto para a sua própria vida, tanto para a sua família, quanto também para a igreja de Cristo Jesus. Essas pessoas, é este estilo de gente que o apóstolo Paulo aconselha para a separação. Não devemos manter no nosso ciclo de amizade. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro 3 e 3.
diz a palavra do Senhor, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecedores, andando segundo as suas próprias vontades. Meus irmãos, nós estamos já deparando com essas pessoas no nosso meio, que não importa qual é a instrução bíblica para a sua vida, não importa qual é a palavra que foi dada por Deus, apregoada em forma de sermão, ele anda segundo a sua própria vontade. O seu coração já não se dobra mais para fazer a vontade de Deus. Estes homens são a qual a Bíblia chama de escarnecedores, que andam segundo as suas próprias concupiscências. É desse estilo de pessoa que somos aconselhados a viver afastado. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4. Olha as características das pessoas que vão sendo citadas aqui. Se você deseja ter uma vida de consagração diante do Senhor, se a igreja deseja novamente ser usada pelo Senhor, nós precisamos nos atentar aos conselhos dados. Apóstolo Paulo aconselha Timóteo, Pedro aconselha a igreja, Tiago agora também está dando essa advertência e diz assim, eu vou ler um versículo anterior, porque aqui está falando sobre oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A igreja precisa viver separada deste sistema mundial corrupto, a qual está tragando de uma forma avassaladora todos os homens. Aqui a citação é daqueles que praticam e vivem na vida do adultério e que a igreja abraça, aceita, como se fosse normal, como se não manchasse, não maculasse a veste cristã, a imagem de Cristo na igreja, diante da sociedade. É desse tipo de pessoa que nós temos essa severa advertência. Se você deseja ser usado por Deus, se você deseja seguir conforme a vontade de Deus expressa na Sagrada Escritura, você deve avaliar quem é que são as pessoas que te influenciam. Amizade no mundo é inimizade contra Deus. É infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação. Nós podemos trazer a questão do adultério não só na prática imoral da sexualidade, da infidelidade, mas também daqueles que, conhecendo qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a sua igreja, e ainda assim tem feito alianças conforme o Senhor assim considerou ao povo de Israel, quando se unia a pessoas de nações, a qual não era para ter relacionamentos, e isso denotava diante de Deus como que o povo de Israel estivesse em adultério. É severo demais para nós
e nós devemos que observar, se queremos seguir os passos de Jesus, nós precisamos romper com muitas das nossas próprias vontades e nos submeter à vontade de Deus. Estamos diante de uma geração que rejeita a vontade de Deus, porque esta geração, ela quer ser amiga do mundo, ela quer ser aplaudida pelo mundo, ela quer receber a curtida e ser compartilhada no mundo. Que nós possamos compreender que a igreja, ela é chamada, os escolhidos são chamados para viver uma vida de separação. Deus ordenou a separação entre o crente e também aqueles que na igreja pecam e não se arrependem de seus pecados. Não é só com os profanos de fora da igreja, mas a Escritura, ela traz um alerta para aqueles que permanecem dentro da igreja, vivendo uma vida de ofensa contra Deus. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil publicano. Nós olhamos a igreja disposta nos dias atuais a aceitar e a tolerar, a conviver com todo tipo de pessoas, independente do que faz. Uma igreja que está fechando os olhos. Não que a igreja não vai aceitar pessoas pecadoras, se fosse assim nem nós estaríamos aqui. Aqui não é receber pecadores. O que o texto está falando, está mostrando aqui, é aqueles que já fazem parte da fé, é aqueles que já fizeram confissão da fé em Cristo Jesus, que foi pego em uma falha grave, numa falha na sua fé, e está andando em desordem na fé, e isto é evidenciado no meio do povo de Deus. Há um conselho dado aqui, que em primeiro lugar deve ser chamado para o aconselhamento, ser chamado para conversar a respeito daquela falta grave que está acontecendo, e que essa falta prejudica a comunhão da igreja, prejudica a santidade da igreja. Se esta pessoa der ouvido e se arrepender, abandonando a sua prática, então essa pessoa volta-se à comunhão do corpo de Cristo. Mas se a pessoa, todavia, não der atenção, não ouvir a palavra de conselho, não ouvir a orientação da parte de Deus, o conselho, olha como é generoso o conselho, chame mais, quem sabe pela boca de 2 ou 3 pessoas, de outras testemunhas, a pessoa cai, se conscientiza e eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Mas se a tal pessoa ainda assim não se arrepender da sua falha, dos seus erros, é conselho da Bíblia, é conselho aqui da palavra de Jesus, que essa pessoa seja tirada da comunhão, que essa pessoa seja considerado como um ímpio, uma pessoa irreconciliável. Quem sabe assim,
essa pessoa ainda pode sentir, né, e se conscientizar, não, eu preciso voltar novamente para a comunhão. Mas enquanto permanece desta maneira, não deve permanecer na comunhão do corpo de Cristo. É até uma palavra antecedendo a nossa Santa Ceia que vai acontecer no próximo domingo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao versículo 11. Aqui vai elucidar melhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. A observação que eu fiz agora há pouco, dos imorais, que vivem na prática imorais pecaminosas, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Defesa da fé. Aqui o apóstolo Paulo ele deixa de uma forma mais clara o afastamento. Ele fala esse tipo de pessoa, mas aqui ele fala, não é os lá de fora. Aqui ele está voltando aqui para os que se dizem ser irmãos, para os que se dizem ser da fé, e vivem essa vida de... Põe para mim, Vinícius, na tradução, nova versão, MT que está aí. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso. Acho que é o MT, essa versão que está aí? MT? Vê a NVI. Acho que a NVI. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, seja imoral, seja avarento, seja idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. O fato de sentar para comer é o fato de comungar, né? Uma comunhão. Com tais pessoas, a Bíblia, ela é severa. Essas pessoas precisam entender que para estar na comunhão do corpo de Cristo, ela precisa abandonar todas essas práticas, a qual está sendo mencionada aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 15. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, nem com trabalho e fadiga,
trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitar. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmão, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não os tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. A nossa geração hoje, nós estamos estudando sobre o amor na escola dominical, a nossa lição dessas 2 semanas, domingo que se foi e do próximo domingo. Acha que, eu até ouvi isso aí em um estado, que vale todas as formas de amor. Uma filosofia maligna, destruindo a igreja. Quando o Senhor dá a ordenança, nós devemos obedecer. Se a pessoa não tem um compromisso com Deus, aqui mostrando um compromisso com a cristandade, com a igreja. O apóstolo Paulo está aqui num contexto em que está mostrando pessoas, vou usar o termo vagabundos, que queriam aproveitar dos irmãos que trabalhavam. Pessoas que andam desordenadamente, sem nenhuma responsabilidade, e querem desfrutar das benesses daqueles que estão batalhando, daqueles que estão envolvidos com a obra. A tais pessoas, o conselho, anotai essas tais pessoas. Parece que o pastor hoje está tão severo, parece que o pastor hoje está falando para a igreja, não senta, não conversa, mas não é eu, a palavra do Senhor está falando. Vocês devem observar quem são as pessoas que vocês estão se associando, quem são as pessoas que vocês estão colocando no seu círculo íntimo de amizade, porque você está querendo tanto que a sua oração seja respondida por Deus, você quer que as mãos de Deus estejam sobre a sua casa abençoando, que a igreja seja abençoada. Mas quando você olha com qual associação? É só com os infiéis, é só com os idólatras. Como vai ter uma vida de santificação? Como vai atrair as bênçãos de Deus? Ter as bênçãos de Deus? Toda vez que Israel desobedeciam ao Senhor, o Senhor, para uma forma de, ainda que parece difícil, mas é uma demonstração de amor de Deus, para não perder o seu povo, permitia que o povo caísse na mão dos seus inimigos, para quem sabe, se com o amor de Deus ele não é atraído, ele não quer viver dentro dos mandamentos, quem sabe levando chicotado na costa dos seus inimigos, lembra que tem um Pai amoroso, que tem um Deus que deseja se relacionar. Essas pessoas, é esse tipo de pessoas que nós temos o conselho aqui, para que a igreja não devem fazer aliança. Mas não é somente para os membros da igreja. Nós devemos ficar muito alerta também com os mestres na igreja, com as igrejas ou seitas falsas que aceitam os erros teológicos e negam a verdade bíblica, a verdade cristã.
nós devemos estar atentos, principalmente numa época em que não é só as minhas palavras, não é só o sermão do pastor da igreja que nós nos alimentamos, que a igreja se alimenta. Principalmente na época agora dessas frases de efeito, né? Que nós vemos aí, tanto influências digitais aí, né? Influenciadores digitais, estão influenciando a cabeça dos crentes que não têm nenhum desejo de conhecer a Bíblia Sagrada, enche os seus status de frases de efeito, e nós estamos vendo no púlpito também, muitos ministrando, usando, né, a retórica, é bonito, né, é uma boa ferramenta e deve ser utilizado, mas apenas para ganhar visualizações em TikTok, ganhar visualizações, usa o púlpito e depois faz os recortes para estar nas redes sociais, apenas para agregar pessoas curtindo, mas poucos compromissados com a verdade da palavra de Deus. Muitos desses são mestres, muitos desses estão influenciando a igreja. Como eu mencionei, não é mais só o sermão do domingo à noite que influencia a igreja, e é por isso que nós devemos estar atentos. Quais são os mestres que nós estamos colocando na nossa vida? Temos textos bíblicos a qual nós podemos basear este ponto. Os mestres, igrejas e seitas falsas que aceitam o erro teológico e negam a verdade bíblica. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o conselho de Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos desses homens, acautelai-vos desses que se dizem ser profetas, desses que dizem ser mestres, mas a intenção não é apregoar a salvação. Tivemos a oportunidade de, ontem estávamos com a missionária, fomos servir a Santa Ceia e deparamos com uma situação que nos pegou, né, deixou um pouco espantado. Quando fomos servir a Santa Ceia para a nossa irmã Márcia, e lá tinha uma pessoa agora acometido pelo câncer, e saímos com uma preocupação, depois de conversarmos, orar, orientar para procurar o pastor. Não estou falando que tal pastor é dessa maneira, mas se esta ovelha estiver debaixo de um pastor que está preocupado com a alma dessa pessoa, terá toda a atenção. Mas se é uma ovelha cujo, né, está no meio do rebanho, que só deseja a carne da ovelha, a gordura da ovelha, esta ovelha, ela está numa situação difícil de apoio. Estiver no meio, se nós não soubermos escolher qual rebanho que nós participamos, visto que muitos hoje, enquanto você pode abençoar financeiramente, você vai ser bem aceito, mas e quando não produzir mais nada de benécias na área material para a igreja? Não, a sua mão de obra não servir mais, os seus recursos financeiros não entrar mais para a igreja. Parece meio fora de uma realidade, mas não é. Essa é a realidade. A partir do momento que essa ovelha não oferece mais, não estou falando que é o caso específico, mas serviu de um ponto de interrogação para nós. A partir do momento que não puder mais oferecer nada, esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos líderes, deixa jogado, não se preocupa porque não dá mais lucro.
E a palavra do Senhor é: acautelai-vos desses falsos mestres. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16 e 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensão, escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Muitas vezes nós sentamos com algumas pessoas, eu trabalho com um número grande de carreteiros, né? E a gente vê crente com todo tipo de espécie que passa ali, né? E pessoas sem igrejas também. E muitas vezes preso dentro de igreja que sabe que há um desvio doutrinário. Talvez você deve ter conversado com pessoas, mas tolera esses desvios doutrinários. O conselho que tem aqui rogo, irmãos, que noteis quem promove dissensão e escândalos com a doutrina que aprendeste. E qual é o conselho desses que promovem, que são inimigos da doutrina cristã? Desvie, sai fora dessas pessoas, afaste dessas pessoas. Mas um ponto tão importante aqui para nós finalizarmos: como que eu vou saber que estou numa doutrina errada? Como que eu vou saber que o que está sendo ensinado não está em conformidade com a palavra de Deus? Qual é o filtro que eu vou ter para ter essa separação? Aí é o caminho que os crentes hoje não querem tomar. É o caminho leitura bíblica, estudo das Escrituras, é a oração, para que Deus possa, por meio do seu Espírito Santo, iluminar os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a verdade. É esse caminho, né? O culto domingo foi maravilhoso, não foi? Todo mundo saiu daqui regozijando, né? Mas qual é a dificuldade de estar numa oração numa segunda-feira? Como vai conhecer as Escrituras? Se não conversa com o Espírito Santo, se não tira um tempo a só de consagração, de oração. Não somente é só. Nós vemos a grande marca da igreja primitiva. Era uma igreja que conhecia a palavra, Era uma igreja que viu, né, os milagres acontecerem, era uma igreja que viu. Mas a grande marca do iniciar da igreja primitiva foi a oração. Os nossos irmãos permaneceram. Se você pesquisar a história de todos os homens que foram usados por Deus, de todos aqueles a qual serviram como verdadeiros servos na mão de Deus, você vai encontrar esses homens de joelhos. Vai encontrar na biografia desses homens que eles estavam de joelhos diante do Senhor. Esse é o nosso caminho. Queremos saber quem são os falsos mestres que estão no meio do povo de Deus. Para nós saber quem são esses, nós precisamos saber o que eles pregam. E para saber se eles pregam está certo ou errado, nós precisamos das Escrituras. E para entender as Escrituras, nós precisamos do Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, nós precisamos buscá-lo. E como que se busca a presença do Espírito Santo? É falando, é orando, é buscando em oração. Se nós interrompermos, nós vamos ter grandes estudiosos das Escrituras, que vai falar melhor do que este pastor. Nós temos pessoas muito entendidas nas Escrituras, mas sem a presença do Espírito Santo, sem intimidade com o Espírito Santo.
Se você quer viver uma vida de separação, uma vida com intimidade com Deus, você precisa entender que você precisa afastar desse sistema mundial corrupto, desses homens que não têm nenhum compromisso com Deus, que são caluniadores, que são escarnecedores da palavra, tanto os de fora quanto aqueles que já aceitaram a fé e dentro da fé se desviaram, permanecendo no meio do povo de Deus e também tornaram-se imorais, tornaram-se zombadores da fé e também dos líderes das igrejas e das seitas. A seita, ela se caracteriza pelo desvio teológico. As seitas, elas se caracterizam, e depois que uma pessoa é pega em uma seita, dificilmente ela escapa, por causa da opressão que é feita em cima, que você não venha a ser pego por uma seita. Tudo que hoje aqui eu mencionei, que você possa meditar na sua casa, que você possa pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, que você possa entrar no teu quarto e falar com Deus. Não, mas eu fiz menção da igreja primitiva, algo tão importante que eu preciso voltar a falar. Não é só orar individual, é a oração em grupo também. O que marcou a igreja, quando o Espírito Santo desceu, o que marcou? Estavam todos lá no cenáculo, reunidos, orando. Eles estavam reunidos em oração. Reunião de oração não é só para os líderes, é para todos aqueles que querem ter uma intimidade com Cristo, com Deus. Você precisa colocar isso na tua agenda. Quando a igreja vai se reunir para falar com Deus, quando a igreja vai estar comungando dessa comunhão, eu preciso estar junto com a igreja. Uma coisa não anula a outra. Orar na igreja não anula a sua oração individual. A sua oração não anula a oração com a congregação. Que nós possamos colocar isso em prática em nossa vida. A palavra aqui apregoada não é para fazer você, alienar você deste mundo. Não é você alienar você dos membros que por um momento falharam. Essa repreensão, conforme nós lemos, ela deve ser feita com amor, né? A repreensão, ela deve ser feita com amor, e orar para que Deus possa abrir a mente dessas pessoas, abrir a nossa mente. Eu falo essas pessoas, supondo que você não é essa pessoa, mas nós sabemos que muitas vezes nós somos essas pessoas, e nós precisamos entender que nós precisamos entrar pelo caminho da palavra de Deus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e as suas palmas. Louva Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Eu gostaria de agradecer, irmão.